Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus esteja com todos. Hoje vamos meditar em um texto maravilhoso, um texto que me faz refletir muito sobre as questões da vida. Texto pregado muitas vezes, mas alguns deixam escapar detalhes desse texto que faz toda a diferença quando nós observamos estes detalhes. E na questão da prática do evangelho, a prática da vida, esta observação também nos faz crescer, nos faz entender que em momentos de crise, os amigos de Jó podem ser uma cilada para as nossas vidas. Em momentos de dificuldades, nós não precisamos de pessoas que fiquem muitas vezes nos deixando melancólicos, dodóis, e sim pessoas que nos confrontam a reagir, a crescer, pessoas que nos confrontam a lutar pela vida, a lutar por aquilo que nós acreditamos. No capítulo 2 do livro de Jó, a partir do versículo 7, e vamos ler até o 13, tem duas observações importantes aqui. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha com que se raspava, assentou-se no meio das cinzas. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Respondeu ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Versículo de número 11. Ouvindo 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita. Combinaram de juntos irem demonstrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Até aqui lindo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram, rasgaram o seu manto, lançaram sobre o pó da terra, sobre suas cabeças. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse uma palavra, pois viram a dor de Jó, que era muito grande. Se o texto tivesse terminado aqui, nós diríamos que grandes amigos são esses. Mas do capítulo 3 até o capítulo 14, verso 22, você vai ver os amigos, um diálogo de Jó com estes amigos. Amigos que a princípio se lamentaram, e amigos que depois começaram a confrontar Jó, o mal que Jó estava vivendo, de quem era a culpa. A primeira coisa que nós temos que observar nesse texto é que Jó era um homem que se comporta aqui como um cristão autêntico a princípio, até o versículo de número 10. Quando a mulher, ajudadora, auxiliadora, aquela que está do seu lado, a mulher vendo todo aquele mal, o homem perdera todas as coisas. Ela estava revoltada sim, porque perdeu os 10 filhos, ela tinha motivos de estar revoltada com a vida, revoltada com a situação, não só por uma questão de emoção, né, da perda material, mas principalmente a questão de perder 10 filhos ali. Nós entendemos a revolta desta mulher, mas o que me chama a atenção aqui, a princípio, é a força de Jó. O líder, ele tem que ter força, ele tem que acreditar, ele tem que olhar além do véu, ele tem que olhar além da situação. E Jó, no versículo 10, ele se comporta justamente desse jeito, como todos nós temos que ser em momentos de crise e de dificuldade. Olhar além da tempestade, olhar além do véu e ver a grandeza de Deus, a soberania de Deus nisso tudo e o cuidado que esse Deus tem para conosco. Independente do que acontecesse com Jó aqui, ele estava pronto.
como Paulo, como Pedro, aqueles homens que foram moldados por Deus e já estavam prontos ali para viver e para morrer pelo Evangelho. Jó, a princípio, está pensando da mesma forma. Como todo homem de Deus precisa estar pronto quando olha para o autor e consumador da nossa fé, quando olha para os motivos pelo qual Deus permite tempestades, porque ele vê além da tempestade, ele vê além dessas coisas, que é aquilo que nós devemos fazer. Então Jó, ele responde à altura. Como falas uma doida, fala tu. Eu recebi o bem de Deus, o mal não receberia. Nós temos que entender que há um plano, e esta vida é passageira. O bem e o mal que vem sobre as nossas vidas, a maioria das vezes sim é causada por nós mesmos, pelos nossos erros, pela nossa falta de discernimento em resolver crises, a nossa falta de inteligência emocional. Mas Jó, nesse momento, tem a visão certa. Ele olha para Deus, ele se mantém firme. Mas estes amigos que vêm, se o texto parasse aqui, eu diria que eram amigos que veio para ajudar. Mas a partir do capítulo 3, você vê que o comportamento de Jó muda totalmente. Porque existem pessoas que em momentos de crise, elas têm que nos tirar fora da crise. Elas têm, e isso é um modelo que líderes seguem. Você tem que arrancar a pessoa da crise e fazer ela olhar para o propósito da crise na vida dela e não olhar para a crise em si. Porque a crise em si, ela é transitória e passageira, mas ela tem uma causa, ela tem um propósito. E esse propósito, muitas vezes, é a resposta de Deus por oração que nós fizemos. De nos tornarmos mais firmes, nos tornarmos líderes, nos tornarmos pessoas que tenham paciência, porque na paciência vem a tribulação para nos dar paciência, nos tornar pessoas maduras, melhores. E quando estamos na crise e vêm estas pessoas que parecem que têm uma boa intenção, mas no final não têm. Elas nos deixam melancólicos, elas têm o poder de nos mimar, de nos deixar moles. E aí a gente começa a baixar a guarda, a falar, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço passar por isso. Quem não merecia passar por nada era Jesus, filhão, e passou. Entendeu? Quanto mais eu e você, que já nascemos do pecado e somos a causa do pecado, e vivemos em pecado. Vivemos, todo homem pecador, destituído está na glória de Deus. Então, temos que parar com isso, temos que olhar com inteligência emocional para as crises, e mediante isso temos que responder à altura. Quando os amigos vêm, a princípio tudo estava certo, mas você começa a ler do capítulo 3 em diante, até o capítulo 14, verso 22, você vai ver esse discurso de Jó tentando argumentar que não era culpado daquilo. E eles contra-argumentam Jó. E vai ficando pior a situação. Jó já entra aqui no capítulo 3, quando vê aquele estado melancólico dos seus amigos, que vem, chora, vê a situação de Jó e aquele olhar melancólico, coitadinho de Jó. E Jó já entra no capítulo 3 amaldiçoando o dia que nasceu. Na crise, queridos, nós precisamos estar perto de pessoas valentes, que já venceram tempestades. No capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo passa por 14 dias de tempestade. E ele mesmo diz que já tinha passado por muita coisa. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo já tinha passado 3 naufrágios. Paulo entendia o que era o vento, entendia o que era a tempestade. Das 276 almas do navio, era o único que acreditava. Era o único que fazia com que Deus pudesse olhar para aquela embarcação e ouvisse a oração de um homem. No momento da tempestade, da crise, no momento das lutas, das enfermidades e dificuldades, nós precisamos ter visão em Deus. Focar na crise não ajuda. Focar nas dificuldades não ajuda. Assistir à televisão dos melancólicos não ajuda. Ajuda sim colocarmos os nossos joelhos no chão,
orarmos ao Deus Todo-Poderoso, ler a sua palavra, meditar na sua palavra e encontrar, mediante a todas essas crises, tempestades, o propósito pelo qual Deus permitiu passarmos por aquilo. Essa é a diferença dos vencedores e dos perdedores. Deus nos chamou para fazer diferença, sim. Isso não pode ser retórica. A maioria sobe em plataformas, constrói sermões, vai para canalzinho de YouTube falar como as pessoas têm que viver, mas quando chega a sua vez está em crise e não sabe sair da crise. Que o Espírito Santo te volte, faça você voltar ao primeiro amor, viu? Como a igreja de Éfeso, que tinha esquecido o que era o primeiro amor, que tinha esquecido a oração e a leitura, que tinha esquecido o contato com Deus, que a sua visão se tornou mundana, transitória, passageira, olhando os ventos que vêm sobre a vida e não olhando para o autor e consumador da nossa fé. Na crise, precisamos olhar para Deus, porque Ele é grande, poderoso, apazigua a tempestade, dá ordem, independente da ordem que Ele dê, se é favorável à minha situação no momento ou não. Independente destas circunstâncias, eu louvarei ao Senhor. E você? Abacuque não fala isso? Se a figueira não floresça, se falta fruto na vinde, vacas fujam do curral, eu louvarei o Senhor. Independente da situação, louvaremos ao Senhor porque Ele é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana de vitória aí, de bênçãos. E a maior bênção é olhar para a cruz, olhar para o Calvário. Que o Espírito Santo te guarde, guarde a sua família e te dê a paz. Deus te abençoe.